viver como se já fosse real, né? Viver como se já tivesse acontecido o que a gente quer, viver como se o nosso pedido já tivesse sido atendido. Na verdade, esse é o segredo. Isso também, só isso já a gente já conseguiria tudo o que a gente quer, né? Só que inclusive isso que, bom, muita gente fala disso e é o que inclusive muito fala disso a lei da atração, né? Só que também pouquíssima gente tem resultados com, enfim, com lei da atração e essas coisas todas. Por quê? Porque a gente não vai até o final. Essa coisa de viver como se já fosse real é exatamente, tipo assim, é um caminho certo. Se a gente não desistir antes de conseguir o que a gente quer, é um caminho certo para o resultado que a gente quer. Então, por exemplo, se eu tô com uma doença e eu começo a tentar viver o máximo possível como se eu já tivesse curada. Ou então o que eu fiz com ele, né, que ele estava com transtorno mental, e eu passei a tentar viver como se já tivesse curado, como se as coisas já tivessem parado de acontecer, o surto já tivesse parado de acontecer, e tudo mais, né? Tinha que tomar remédio, então eu imaginava como se já estivesse tomando, enfim, tudo. E é isso que eu fiz também, o lance que eu falei no vídeo passado do joelho, tornozelo, eu também fiz isso. Eu começava, porque, que é o que eu falei, tá bom, eu não lembro nunca. Mas quando tá doendo, eu lembro que dói, e eu lembro que tá ruim. E aí o que eu comecei a fazer? Eu tive essa sacada, eu falei, gente, eu vou usar. E aí, claro, para tudo isso que eu tô falando, a gente tem que se... como é que eu vou dizer? Tem que se policiar, né? Tem que... Não é se obrigar a fazer. Enfim, tem que fazer. Tem que fazer. Porque se a gente deixa assim, vou fazer, mas aí passa um dia, dois, o nosso dia a dia corrido e tal, a gente acaba que não faz. E efetivamente eu não fiz, assim, o que eu fiz já para manifestar várias coisas, eu não fiz pro joelho. O meu joelho foi uma coisa bem... eu fui só incluindo coisinhas no meu dia a dia. Eu não paro, não fecho o olho, não visualizo. Eu não faço todo o processo que eu fiz, por exemplo, para tirar meu ex do quadro que ele estava de transtorno mental e surto psicótico, né? Eu já fiz visualização para várias coisas, pro joelho eu não fiz. Mas o que eu pensei? Eu comecei a fazer o que eu falei no vídeo passado, fazia, né? Eu falo, eu te amo, eu sinto muito, aí se eu fiz alguma coisa que te machucou, se eu guardei muito sentimento e por aí foi a minha via de escape, eu sinto muito por isso, eu sou muito grata, mando carinho e tal, mando amor. E eu comecei a usar a dor, toda vez que doía, né, no início do processo, eu, em vez de eu pensar, tá doendo, eu lembrava de pensar, nossa, muito obrigada pelo meu joelho não doer mais. E toda vez que doía, eu comecei a colocar essa informação, eu comecei a botar energia nessa informação. Muito obrigada pelo meu joelho não doer mais. Muito obrigada por eu estar fazendo tudo que eu quero. Enfim, eu sei que isso é uma coisa que parece que é besta, né? Parece que não vai dar resultado. Até porque no início é meio estranho, porque tu fala assim, gente, o negócio tá doendo, e eu tô pensando aqui que não. No início a mente sabe que é mentira. Só que com a repetição, aí acontece todos uns processos físicos aí dentro da gente e fora, as coisas começam a acontecer. Então, esse sentir como que o que a gente quer já fosse real, só isso por si só já resolveria todos os problemas, né? O lance é que por mais que por um pensamento lógico, eu chegue à conclusão de que sim, né, como eu já falei, tem conexão neural, tem a vibração, então claro, se eu começar a sentir, né, se eu começar a vibrar a solução, que é o meu desejo atendido, é a solução que eu preciso, a solução para uma doença, a solução para a falta de dinheiro, a solução para eu sair de uma situação, um relacionamento tóxico, mudar de trabalho, sair de um ambiente que não me faz bem, conseguir me libertar de várias coisas, inclusive a solução até para a gente se libertar dos nossos próprios padrões,
negativas, nossas crenças negativas, quando a gente já identificou, né? Porque a coisa da crença também tem isso, né? Enquanto a gente não enxerga, eu até fiz um post uma vez, né? Que como é que é? Do Jung, que o nosso consciente, o nosso inconsciente, até que a gente torne o nosso até que a gente torne o nosso inconsciente consciente, ele vai direcionar a nossa vida e a gente vai chamar de destino. Que é exatamente isso. O grande problema é que a maioria é inconsciente, a gente não enxerga, portanto, né, se eu tenho um problema que eu não enxergo, é muito difícil resolver. Por isso que enxergar já é metade do caminho andado. Muitas vezes a gente começa a enxergar todos os nossos padrões e crenças negativos e começa a dar um desespero, fala, meu Deus, como é que eu vou limpar tudo isso, como é que eu vou tirar tudo isso de mim, como é que eu vou transformar tudo isso numa coisa positiva. Mas é muito importante lembrar que o fato de ter essa percepção, de perceber tudo que eu preciso mudar em mim, é já tudo. É tudo. Claro que ainda tem um caminhozinho pela frente, só que assim, enquanto eu não enxergo, é impossível de mudar. Então já é muito válido enxergar. E aí depois que eu enxergo, eu mesmo faço isso com vários padrões negativos que eu percebo em mim, várias maneiras de comportamento, de responder a determinadas situações. Aí volto ali o que eu já falei, né? Muito vem da nossa criação, muito vem do que a gente viu e não gostou, tá? Aquele comportamento, um jeito errado de ser que alguém foi com a gente, aquilo fica tão fixo dentro da gente que a conexão vai ficar ali para sempre, vai ficar vibrando e a gente vai tender a conectar com situações e pessoas que nos tragam mais daquilo. Tanto que repitam aquele comportamento com a gente, ou como foi no meu caso, que eu criei uma situação que eu repetia o comportamento que eu odiava. Digamos que tinha um comportamento que eu odiava e aquilo ficou tão marcado que eu criei uma situação que eu tinha aquele comportamento, só que daí com razão, né? Com razão. Mas não me interessa se é com razão ou sem razão. O negócio é que só faz mal, não adianta eu ter razão e tá fazendo mal para mim. Então a razão, nesse caso, não resolve muita coisa. E que eu falei do... Sim, bom, enfim, mas aí quando a gente identifica... sim, daí muitas coisas... Eu me perdi, esqueci o que eu ia falar. Muitas coisas que eu reconheço em mim, padrões, maneiras que eu não quero ser daquele jeito, que eu não quero ser, eu começo a tentar viver como se eu já respondesse da maneira que eu quero responder, que eu já fosse da maneira como eu quero ser, que na verdade não é como nem eu quero ser, é como eu sou. Porque quando a gente começa a reconhecer os nossos padrões e crenças negativas, a gente vê que na verdade eles não são a gente, eles só nos impedem de ser quem a gente é de verdade. Então, quando a gente vai identificando e limpando, a gente começa a ser mais a gente. É impressionante isso, impressionante. Por isso que tem tantas maneiras de explicar isso, tantas expressões e como todas elas são válidas, né? Essa coisa de esses padrões negativos, as nossas crenças negativas, às vezes a gente quer uma coisa, a gente acha, e a gente vai na força atrás daquilo, né? E a gente acha que a gente tem que fazer um esforço para ter aquilo, mas na verdade, tudo que a gente quer já é nosso, só que tem uma coisa entre a gente e o que a gente quer, que é justamente esse monte de vibração negativa que vem a partir das nossas crenças, dos nossos padrões negativos, dos sentimentos. Então isso que está entre eu e o que eu quero gera um bloqueio, é como se tivesse ali uma parede. E no momento que eu identifico aquilo e libero e limpo, aquilo desaparece e aí a coisa que eu quero chega para mim automaticamente, sem eu ter que fazer alguma coisa para conseguir aquilo, sem eu ter que fazer um esforço muito grande, sem eu ter que agir na força. É isso que acontece. Então, por que desbloqueia a vida quando a gente começa
Tanto que o nome é isso, né? São padrões limitantes, padrões que nos limitam. Não é que a gente é limitado, não. A gente passa a ser limitado pelos nossos padrões. E quando a gente vai limpando esses padrões, magicamente, que não é magicamente, é fisicamente, claro, as coisas começam a fluir, a gente começa a ter vários sentimentos internos, assim, de segurança, plenitude, é uma coisa que, plenitude é uma coisa que eu achava que só ia sentir se eu tivesse com tudo certo, com trabalho, com não sei o que, voltando para capoeira, enfim. Aí, então, quando a gente começa, assim, eu falei dos padrões para dizer que eu também faço isso, de tentar viver como se já fosse diferente, fosse do jeito que eu quero também com padrões, mas em relação a tudo, né? Em relação a tudo. E aí é toda uma questão lógica matemática, né? Porque se eu começo a viver como se o que eu quero já tivesse acontecendo, não tem problema, né? Acabou o problema. Porque se eu tenho um problema, eu preciso resolver. Eu preciso pensar, eu preciso não sei o quê. Mas se o problema se resolveu, o que eu vou sentir? Eu vou pensar ainda que eu preciso resolver o problema? Eu vou ficar angustiada? Eu vou ficar preocupada? Não, porque já está resolvido. Então, assim, eu descarto aquilo, eu não preciso mais, posso agradecer, eu vou sentir um alívio, né? Se resolveu, deu certo o que eu queria, eu vou sentir um monte de sentimento bom e simplesmente não vou mais pensar naquilo. Então, e isso vai me trazer a solução, é só uma questão de tempo. Se eu não desistir, é só uma questão de tempo. Agora, e é certo, é certo. Agora, como a gente faz o contrário? Olha como a gente faz o contrário, como a gente piora o problema, porque se eu tô com um problema, uma doença, eu começo a responder aquilo ali, a viver dentro do problema, como eu já falei, a tendência é a gente prolongar e piorar o problema. E claro que muitas vezes a gente até consegue resolver, mas depois de fazer muito esforço, de gastar muita energia e talvez naquele momento que a gente consegue resolver, tendo se esforçado, tendo não sei o que, né, a gente ainda não sabe o que todo esse esforço para fazer aquilo ali, o quanto aquilo vai nos custar um pouquinho mais adiante, né? Ou se, enfim, todos os mecanismos e todo o jeito, é a mesma coisa com dinheiro. Com dinheiro a gente se esforça e resolve ali o negócio, pum. Daqui a pouco já acontece outra demanda. Por quê? Porque se eu estou emanando escassez, se eu emano escassez, por exemplo, se eu tenho um padrão negativo em relação a dinheiro da minha infância, da maneira como eu fui criada, isso está vibrando o tempo todo. Então eu vou sempre atrair situações que me tirem dinheiro ou que me façam não ter liberdade financeira, que me façam não estar tranquila em relação ao dinheiro, que eu preciso manejar isso, que eu preciso calcular, que eu preciso... Aí o que acontece? Resolvo um ali, gastei energia para aquilo, me estressei e tal, mas resolvi. Daqui a pouco aparece outra coisa. Eu vou gastar energia, me estressar, não sei o que, resolvo. E assim eu vou. E a gente vai só tapando buraco, porque a gente vai estar sempre manifestando o que a gente vibra o tempo todo, né? Com doença a mesma coisa. Cura uma coisa, aparece outra. Cura outra coisa, aparece outra. Ou então, se eu tenho um padrão de paralisar a minha vida, sempre porque tem uma demanda externa, a minha vida, que eu deixo a minha vida em segundo lugar para atender uma outra demanda de alguma outra pessoa, de alguma outra situação. Isso também é um padrão. Se eu, por algum motivo, por causa da minha criação, sei lá eu por quê, eu tenho um padrão que faz eu priorizar os outros e eu não, que eu me deixo em segundo lugar, eu sempre vou atrair pessoas e situações que vão me trazer isso, que eu vou me deixar em segundo lugar. Aí eu vou, de repente, ter um relacionamento que a pessoa precisa mais de ajuda e eu vou ter que me disponibilizar a ajudar. Enfim, vai acontecer de alguém estar doente na minha família e daí não tem ninguém para cuidar, aí eu sou a pessoa mais disponível, daí eu vou. E às vezes nem sempre é uma coisa assim só da gente querer, eu vou lá, eu vou. Às vezes a gente cria uma situação, as situações elas são tão redondinhas que, gente, é uma cama pronta, a gente tá ali, a gente, mesmo que a gente não queira, a gente vai acabar cedendo, porque o padrão vai falar mais alto. Então,
tudo isso, se eu começar a enxergar e viver e tentar trazer o sentimento de que já é diferente, de que eu já tenho a solução que eu preciso, de que eu já tenho a cura que eu preciso, de que eu já tenho o dinheiro que eu preciso, qualquer coisa, né? Quem quer relacionamento, a pessoa, que tem gente aí que passa a vida atrás de relacionamento, né? Porque que a pessoa emite? Ah, eu preciso de um relacionamento, eu quero uma pessoa, mas não tenho, eu preciso, não tenho, ai, ninguém presta, todo mundo é assim, assado, não sei o quê. Essa pessoa só está emitindo coisa negativa em relação a relacionamento. O que ela vai ter? Situação negativa em relação a relacionamento. E eu não estou dizendo que ela vai conectar com uma pessoa ruim, mas pode ser com uma pessoa com muita dificuldade emocional, né? Pode ser com uma família problemática, que traga muitas questões, sei lá. É porque a vida é muito criativa, eu sempre brinco também. E a vida, as situações são inacreditáveis, né? Por mais que a gente pensasse em como fazer uma coisa extraordinária, a vida sempre nos supera. Por isso também que quando a gente imagina só a solução, a gente tenta viver e sentir o sentimento da solução, a gente também não precisa se preocupar muito como aquilo vai acontecer, não importa o como. Se hoje eu preciso de uma solução e eu falo assim, mas hoje isso é impossível, não existe impossível para o universo. E se a gente sentir mesmo a solução, as coisas vão acontecer de uma maneira que a gente não precisa imaginar, porque sempre é de uma maneira mais extraordinária que a gente consegue imaginar, e as coisas vão se solucionar. Que foi assim que eu fiz com ele, entendeu? Um transtorno mental, eu vou dizer assim, gente, qual era a possibilidade de isso acontecer? De eu ficar imaginando e tal, não sei o quê, e acontecer. Uma coisa que, né, tá o mundo inteiro aí para ir contra, salvo algumas pessoas que já vão nessa linha também. Mas contra fatos não há argumentos, né? E aí eu falo isso, contra fatos não há argumento, tanto quanto em relação ao que eu fiz, mas principalmente em relação à natureza da matéria, à natureza da realidade. Né? É o que eu falei antes, beleza, tem um transtorno mental, existe aí uma área e tal, mas tudo isso faz parte da gente. Um transtorno mental é uma doença do homem. O que cuida disso, tudo é do homem. A natureza da realidade, eu tô falando da realidade do mundo, né? Essa coisa aí criada por nada mais, nada menos do que Deus. Né? Então, claro que a gente pode, que tudo vai estar, que a gente pode usar, descobrir, pensar como a realidade existe. Então, se eu descubro como a realidade existe, eu vou descobrir como o problema passou a existir e eu posso desconstruir essa realidade. Eu posso tranquilamente desconstruir uma realidade que não é satisfatória para mim e construir uma realidade que é satisfatória para mim, seja em que área for, em que nível for, não interessa, né? Claro, tem que fazer esse trabalho, tem que olhar para dentro, tem que se esforçar, não é fácil estar passando por uma situação difícil e tentar viver como se tivesse tudo resolvido, não é fácil, até porque muitas vezes, claro, tem situações que a gente pode tentar esquecer e só sentir, mas muitas situações a gente precisa agir fisicamente para resolver a situação, ao mesmo tempo que a gente tem que tentar sentir como se a situação já tivesse solucionada. E isso, claro, isso não é, né, isso pode ser meio dificilzinho, mas eu já falei também, hoje o que eu penso também é que o esforço por si só já traz resultado. Independente se a gente consegue ou não, o esforço, ele traz resultado. O esforço de eu estar numa situação extremamente negativa e de eu ainda assim tentar ser luz naquela situação extremamente negativa, em vez de ainda colaborar mais com aquela situação negativa, o esforço de eu tentar sentir sentimentos bons para neutralizar aquela situação negativa, isso já é super válido. E eu sempre digo também, quanto pior a situação, mais válido é a gente tentar, né? E Deus tá vendo. Ah, não, tô brincando, mas assim, eu falo porque se tá numa situação muito difícil, que é muito difícil, tu tenta, o universo tá enxergando o nosso esforço, entendeu? De tentar
ser melhor, de tentar resolver as coisas de uma outra maneira. Então, se eu tô a 10, que é o lance do joelho que eu falei, é isso, né? Quando o joelho começou a me incomodar? Meu joelho primeiramente, sei lá, em 2002, eu acho. A gente tá em 2020, né? Então faz uns 18 anos, um negócio que daí começou a incomodar, eu dei um jeito, dei também meu jeito até energético, né? Porque eu recorri ao médico, o médico, gente, me acabou, pelo médico hoje eu estaria numa cama. Aí passou, só que aí depois de um tempo deu o jeitinho de voltar, claro, porque eu não tinha curado né, a demanda que estava ali para ser liberada pela minha parte mais frágil, talvez, sei lá. E tem muito a ver, enfim, várias coisas. Mas aí voltou, depois não sei o que, aí melhorou, aí eu quebrei o pé, e aí, depois que eu quebrei o pé, o meu joelho começou a dar ruim e só piorou. E que faz já uns 10 anos, né? 8, 10 anos. E agora que eu tô, daí depois que eu comecei a fazer isso que eu falei, que eu nem fiz um processo assim pro joelho, mas só que eu comecei a mudar algumas coisas, começou a melhorar e tá super bem. Eu diria que eu tô com uns, do 100% de chegar no máximo, assim, eu diria que hoje eu tô com uns 4% ainda, que é falta, para não dizer que tá 100%. Tá? Mas assim, é um 4% que para mim hoje, se eu ficasse para sempre com esses 4%, para mim já estaria ótimo. Só que esse sentimento de já está bom agora, de verdade que eu sinto, de já estar resolvido, de assim já tá ótimo, vai cada vez me trazer mais disso, assim, já tá ótimo. Então, claro, a tendência é cada vez melhorar. Mas, então isso da gente viver como se o nosso desejo já tivesse sido atendido, né? Viver como se a nossa oração já tivesse sido atendida, isso faz a maior diferença na vida e traz, sim, o resultado que a gente quer. Isso é muito uma questão de meritocracia. Né? Todo mundo, qualquer pessoa que fizer isso tem o resultado, mas é a questão ali da paciência, da determinação, de não desistir, ali todo dia, por mais que a realidade esteja contrária, a gente entende o processo, como é que funciona fisicamente, entendendo o processo, faz. Tem várias histórias, vários exemplos aí de pessoas que já conseguiram várias coisas só usando isso. Sentir como se o que a gente quer já fosse real. Sentir como se todos os nossos problemas já estivessem solucionados. Isso também foi uma das coisas que eu usei muito, foi isso. E só agradeço por ter feito isso, né? E faço ainda para tudo que eu preciso, que eu quero mudar. Cada vez eu faço de uma maneira mais leve e o que de uma certa maneira até acelera os resultados. E vou continuar fazendo para qualquer demanda aí que eu tenha, né? Porque dá muito resultado.